Um print de internet derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade do contador. Um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor admite lógico, que é irregular? Aí tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora... Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou, falando isso é censura. Até um cara que é comunista falou isso. Mas se fosse censura, essa nova seria retirada, não é sobre isso. Vamos fazer a mesma coisa, uma irregularidade da Rede Globo, vamos derrubar o canal de televisão pra depois a gente resolver. Não é o conteúdo, é como o senhor propaga o conteúdo. Entendendo, eu tenho que soltar o conteúdo, eu sou candidato. Sim, mas você não pode frear um candidato numa eleição. Que é proibido, tem uma regra do jogo. Eu não coloquei dinheiro nessa eleição, você não entendeu, nem empresa, nem eu. Isso é vedado no meu grupo, não tem dinheiro meu lá. Então... para falar sobre essa questão das redes sociais. Nesse final de semana houve a decisão da Justiça de suspender as redes do senhor até o final da eleição. O juiz, quando ele tomou a decisão, ele disse ver indícios suficientes de irregularidades de acordo com a lei. Quer dizer, irregularidades porque o senhor não teria seguido a lei. Entre os quais seriam essas irregularidades? O fato de que o senhor teria contratado pessoas para fazer a propaganda eleitoral e teria usado empresa para fazer esse pagamento. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Em nenhum momento da decisão do juiz, ele fala, candidato, em censura. Não tem nada. Mas não precisa falar. Não tem nada na decisão dele que fale sobre o conteúdo do que o senhor está falando. A discussão não é essa. A discussão é sobre quebrar a regra do jogo. Qual regra? A lei eleitoral, as resoluções do TSE que deixam a disputa equânime. Só com prova, não tem prova. Tanto não é sobre censura, candidato, que ele autoriza na decisão dele o senhor a ter outras redes sociais, que o senhor acabou de abrir e citou que já tem mais de 3 milhões, né, de seguidores. Então não é sobre o conteúdo do que o senhor diz, é sobre não cumprir a forma então vou seguir sua tese, porque eu sou jurista também. Vou seguir sua tese. O que ele está falando é de outra rede social, não é da minha, e por outras redes sociais ele derrubou a minha. Se eu posso criar outra, por que ele não devolve a minha se está falando de terceira? Segundo. Porque a sua já tem a irregularidade que ele diz que vê os indícios. Não tem, indício não é prova. Abuso de poder econômico. Mas eu não investi dinheiro de empresa nem meu, eu já sofri isso em 2022. Você não está entendendo, isso se chama censura prévia, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Teria que ser sobre o conteúdo do que o senhor fez? Em que momento ele se manifestou sobre o conteúdo? É simples, eu estou atacando o Boulos derreteu, ele estava com 37 pontos, agora ele deve estar com 21. Foi só aparecer que aí o jogo mudou. Agora, eu respeito a decisão do juiz de verdade, porque vocês estão lidando agora, pela primeira vez, com uma pessoa que realmente entende rede social. Então, eu acredito que precisa de uma reciclagem no assunto. Eu vou ser benevolente com ele para entender que está tudo certo. Mas não faz sentido. Ele tinha que ter dado uma multa, ele tinha que ter falado alguma coisa. Como assim você quebrou aqui? Porque eu peguei uma reportagem esquerdista que publicou uma pessoa. Cadê as datas? Não tem. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Não tem. Então, vou derrubar suas redes. Deixa eu só colocar para as pessoas entenderem o que a gente está falando. O que a justiça entende que o senhor pode ter feito. Tem indícios de que o senhor fez. Não, indício eu defendo que investigue. Deixa eu só falar, porque aí eu explico e a gente conversa sobre isso. Ele diz, o juiz, com base numa representação que foi feita, que o senhor pagou para terceiros para que eles colocassem conteúdo eleitoral do senhor nas redes deles. Isso é proibido. E o que a minha rede social tem a ver com isso? Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que a minha rede social tem a ver com isso? O senhor estaria remunerando eles. Isso aconteceu antes da pré-campanha. Eu nunca escondi, eu falo isso para todo mundo, eu sou o número 1 do país. Olha, na representação contra o senhor e na decisão do juiz, ele cita um caso em 21 de agosto de um influenciador chamado Daniel Sorriso, que mostra um Pix de uma empresa do senhor. É só comprovar depois e pedir da campanha. Vamos lá, num processo devido legal, a pessoa fala, olha aqui, tem uma irregularidade, você vai pagar uma multa. Eu vou lá, pego aqui, eu não tenho esse comprovante. Então o senhor, que o senhor está me dizendo... A pessoa pegou um print de internet e derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade do contador. Então o que o senhor está dizendo é que se houver, candidato, um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor admite que é irregular? Aí tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora, o senhor também entende, como alguém que estudou direito, que o senhor destacou isso, o senhor também entende que a regra pré-eleitoral é muito parecida com a regra da eleição e que há uma jurisprudência do TSE que cassou, inclusive, uma senadora, Selma, por ter feito abuso de poder econômico na pré-campanha? Deixa eu te explicar, eu não fiz. A campanha mais barata vai ser a minha. Eu já sofri isso em 2022. Eu não usei dinheiro público, esse povo fica me caçando por isso.
Tem um ciúme de dinheiro público. A discussão sobre o dinheiro da empresa do senhor. Eu estou te contando, eu não coloquei dinheiro justamente por isso. Eu estou em paz em relação a isso, porque isso aconteceu em 2022, quando eu fui candidato a presidente. Abriram um inquérito, não virou processo e ainda está esse inquérito. Um ano depois da eleição, as pessoas abriram o inquérito. Eu entendo, não precisa de ficar... Eu não vou ficar colocando o dono desse inquérito, irmão, mas beleza. Eu doei o dinheiro e eu paguei as coisas todas com o dinheiro que eu doei. Eu, minha esposa e um sócio. Não pedi dinheiro para ninguém. Como eu vi esse negocinho aí de abuso de poder econômico, eu determinei, não tem dinheiro de empresa e nem meu. Tanto é que eu sou o que tem menos dinheiro. Hoje a minha campanha deve ter batido R$1 milhão, é público. O Nunes 67 milhões, o Boulos 67 milhões de gasto. Mas tudo com dinheiro público. O dinheiro do senhor sem ser o público é também visto como uma irregularidade. Daí o abuso do poder econômico. Mas é essa discussão. Não que o juiz diz é que há indícios de que o senhor teria usado. Vai voltar minhas redes sociais, vai ficar provado e eu agradeço pela perseguição que partiu da TAP, foi ótimo. Eu consegui criar uma conta que tem mais engajamento que a outra. Não tenho tanto seguidor, mas o engajamento pela injustiça que foi criada fez as pessoas, até quem eu me odeia. Não teve censura, o senhor concorda? Claro que teve censura, se eu não fosse inteligente... O senhor fez uma rede nova que já está... Ou seja, você pega meu Facebook, meu YouTube, junto tem 1 bilhão de impressão. E você derruba, as pessoas estão me procurando, não estão achando. Agora, pela graça de Deus, né, pela sabedoria, eu fui atrás de pedir ajuda para um monte de gente, para vários deputados, até gente que me odeia me ajudou, pra você ter uma noção. Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou, falando isso é censura. Até um cara que é comunista falou isso. Mas se fosse censura, essa nova seria retirada, não é sobre isso. Vamos fazer a mesma coisa, uma irregularidade da Rede Globo, vamos derrubar o canal de televisão para depois a gente resolver. Não é o conteúdo, é como o senhor propaga o conteúdo. Mas você não está entendendo, eu tenho que soltar o conteúdo, eu sou candidato. Sim, mas você não pode frear um candidato numa eleição. Que é proibido, tem uma regra do jogo. Eu não coloquei dinheiro nessa eleição, você não entendeu, nem empresa nem eu. Isso é vedado no meu grupo, não tem dinheiro meu lá. Então, a discussão é exatamente essa, é isso que vai ser investigado. Mas para que derrubar o negócio? O senhor já tem declarações do senhor anteriores à campanha. Eu já falei que eu faço isso antes da eleição, eu já conheço o jogo de vocês. Quando eu falo vocês, é todo mundo que está querendo me atacar. Eu não coloquei, você não está entendendo. Nem eu durmo em paz todo dia. Não tem dinheiro meu nisso. Acabou. Você não está entendendo a incoerência. Ele está falando de conta de terceiro e está derrubando a minha. É censura porque eu preciso publicar na minha. É como se fechasse o canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquele ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais, dos 22 canais de televisão do Brasil, eu tenho mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente. Você não está entendendo. O que vocês estão fazendo é censura. Não é pelo que eu falei, é pelo que eu deixei de falar. Vocês estão tirando a minha voz, a única coisa que eu tenho. Eu não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não tenho dinheiro público, agora eu estou sem a única coisa que eu tenho. Essa é a indignação que eu quero transmitir para você, que é eleitor de São Paulo. Todos contra mim. Vamos lá, já que a gente está falando de proposta, eu queria colocar um levantamento feito pelo Instituto Polis para o senhor, que fala que as notificações de violência contra a população LGBTQIA+, cresceram 970%, no período de 2015 a 2023, isso na cidade de São Paulo. No programa do senhor, não há uma menção específica sobre a segurança dessa população. O senhor fala bem rapidamente sobre diversidade e tal, respeitar a diversidade, mas não fala de nada, de nenhuma ação concreta para essa população. Porque já fala no Código Penal, não precisa disso. No Código Penal está lá, é lesão corporal, artigo 129. Mas isso não é uma proposta, né? Não há um programa, é por isso que não está escrito. O senhor não prevê, então, nenhum tipo de programa específico? O governo Lula que está aí, está só crescendo, eu também não vi ele falar nada disso, isso já está no Código Penal. Encostou em alguém, tem que responder o Código Penal. Isso aí é do Congresso Nacional. Como que eu vou colocar uma proposta disso? Eu tenho que defender todo mundo, independente de qualquer coisa. Mas, por exemplo, os equipamentos públicos que são voltados para a população LGBTQIA+, o senhor defende que esse tipo de política continue? O meu ponto aqui com o senhor é para além da questão da segurança. Sim. É políticas públicas no geral, amplas para essa população, a entender como o senhor enxerga essa população. Eu enxergo como todo mundo. Só para você entender, no Código Penal, o Código Penal fala o seguinte: se você bate em idoso, tem um agravante. Se é alguém sem defesa, agravante. Então, assim, o Código Penal já contempla isso. Não entendo e concordo com o senhor. Agora, as políticas públicas que já estão funcionando, não tem por que revogá-las. Está abençoando o público, está abençoando as pessoas, ok. Mas não tem realmente, porque eu tenho clareza sobre isso. Já tem previsão penal. E todo tipo de coisa sobre isso,
é legislação federal, isso não tem nada a ver com a prefeitura. Não, eu entendo. Ela tem a ver, sim, com a prefeitura, porque no limite, candidato, o senhor se tornando prefeito, se acontece uma violência contra essa população na cidade de São Paulo, o senhor, de certa maneira, não respondendo pela segurança pública, mas como prefeito da cidade, tem alguma responsabilidade na discussão. A responsabilidade é cobrar o governador do estado, que ele é o titular das seguranças, né, de força, tanto ostensiva, e a polícia judiciária que está debaixo dele também, que é a polícia civil. Vai ter essa parceria. A gente não quer ninguém agredido, ninguém aqui, que fique claro. Mas assim, sendo bem direto, como é uma questão que é do Estado e do governo federal, você não viu a previsão, porque não precisa disso. Entendi. Então, pelo que o senhor está falando, o senhor não tem nada específico... Continuar o que já existe e responsabilizar o que é dono. Nenhuma ideia do senhor, uma política pública que o senhor acha interessante? A política pública é colocar um anticrime, que você viu aí no plano de governo, o anticrime? O anticrime com análise preditiva para pegar todo tipo de crime através de inteligência artificial. A gente precisa de tecnologia, somos 12 milhões de pessoas na cidade. Você vai olhar para Londres, lá deve ter 50 vezes, salvo o exagero aí, 50 vezes a 70 vezes mais câmeras que a cidade de São Paulo, e é violento do mesmo jeito. Por quê? Porque não é inteligente o sistema de monitoramento. Nós vamos conectar isso com as empresas, eu sou fanático em tecnologia. Isso vai diminuir todo tipo de agressão contra pessoas LGBT, contra senhoras, adultos, héteros, homens, adolescentes, todo mundo. Todo mundo vai ganhar com isso. Então, a minha política para defender as pessoas é ter tecnologia, não é para prender gente, não. É para prever. Uma análise preditiva para um comportamento já ser antevisto. Falar, peraí, isso aqui está errado. Então, a gente aciona a polícia, a GCM e as parcerias aí, tanto na Operação Delegada, como Polícia Civil e Polícia Militar. O fato de o senhor mencionar no seu programa políticas específicas para diferentes setores, como a gente debateu aqui, educação, transporte, saúde, e não mencionar para essa população, que é uma população ainda uma minoria na cidade de São Paulo, mas uma minoria importante, relevante, não mostra que há uma resistência do senhor em relação a esse grupo? Nenhuma. Eu tenho cunhado que é LGBT, tem meu respeito, ele me respeita, tá tudo certo. Tem vários amigos assim, não é uma questão de eu não quero, nada disso. Eu acredito que todo mundo tem que ser defendido. A mãe de família que deixou seu filho na escola, deixou com alguém olhando, tem que defender a mulher em primeiro lugar. Tem que defender as pessoas que precisam de mais ajuda. Um homem, um cara de 33 anos, dá conta de se defender. Uma mulher precisa de mais defesa. A gente vai dar mais atenção para as pessoas que precisam de mais defesa. Agora, a questão de segurança é generalizada. Então, você não viu aí realmente, porque não é uma questão que é da prefeitura, é questão do Estado e do governo federal. Ela é generalizada, mas ela atinge de maneiras diferentes, em gradações diferentes, sim, determinados segmentos. Esse é um segmento que é muito atingido, né? As pessoas são mortas, às vezes, na rua. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no governo federal, no governo do presidente Lula, é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, para você ter uma noção. Ele que tem que tomar. Mas é um problema localizado nas cidades. Né? Mas a legislação é federal. As coisas acontecem nas cidades. E por isso que o governador, sim, o título do governo está aqui dentro. Também. Eu queria aproveitar aqui falando... públicas específicas para as minorias. Isso também. Não, da municipalidade, sim, candidato. O que você sugere, camarada? Não, eu não sou candidato, é o senhor que então tem que ter proposta. Então pode mandar a próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a proposta. Eu apresentei o que eu acredito, aí você vai falar do meu plano de governo? Não proposta para o setor, mas você quer fazer pergunta ou você quer mandar no plano de governo? Não tem Falando proposta. Em plano de governo, me interessa... Eu não estou falando que eu vou inventar, não. Foi isso aí mesmo. Isso é do Código Penal, isso é do Estado e da Federação. Obrigado. Candidato, eu tenho uma